Estamos todos na dinâmica de Francisco e o mundo não esquece o seu estilo novo de ser igreja. Esta é a dinâmica que preside ao momento em que a igreja se prepara para escolher o sucessor de Francisco, com o sentimento generalizado de que o mundo se deixou cativar por um Papa claro e direto, que todos entendiam e por quem todos sentiam uma proximidade especial. Mas agora é o momento de uma nova página. Novos protagonistas se perfilam para uma missão que é de serviço e de diálogo. Um conclave é lugar de discernimento e lugar de espírito, não tanto de estratégia. Ou seja, uma reunião dos cardeais com direito de eleger e de serem eleitos. É uma construção que se foi fazendo na medida em que, inicialmente, vamos dizer, o Papa é o Bispo de Roma. E, portanto, quem elegia o Bispo de Roma, quem escolhia o Bispo de Roma, era, sobretudo, os representantes, os membros mais distintos, a elite eclesiástica, se quisermos, da Igreja em Roma. De qualquer modo, desde o século XI, ficou estabelecido que haveria, portanto, um corpo fixo de cardeais que ficariam com essa responsabilidade. E esses cardeais eram originariamente, eram poucos, eram uma vintena, e eram originariamente, sobretudo, do clero local e também depois da própria Igreja italiana. Com o fortalecimento desta estrutura a que nós chamamos papado, com o estabelecimento de uma cúria pontifícia que tem esta missão de assessorar o Papa no governo universal da Igreja, com a perda dos Estados Pontifícios. Esta escolha foi sendo entendida cada vez mais, não apenas como a cabeça da Igreja e o senhor dos Estados Pontifícios, o soberano dos Estados Pontifícios, mas, sobretudo, este lado mais autónomo, pastoral, se quisermos, da dimensão religiosa da escolha do papado. Conclave, fechados para eleger o novo Papa e com prazos para o fazer. Este foi, ao longo dos séculos, um processo que se foi internacionalizando à medida que a Igreja se estabelecia em novas geografias e que os meios de transporte possibilitavam a eleição e vinda de cardeais distantes. Houve a dado momento também ali uma dificuldade muito grande na Idade Média em que a interrupção entre um Papa morto e a escolha de um sucessor demorou mais de 2 anos, não é? 3 anos praticamente. Portanto, as regras que foram sendo estabelecidas visam garantir o quê? E agora, vindo à época contemporânea, uma autonomia e liberdade do corpo de eleitores diante dos outros poderes políticos à escala internacional, digamos assim. Foi-se definindo também a ideia de que os que eram escolhidos para cardeais deveriam já ser ordenados ministros e depois mesmo bispos, o que não acontecia nas origens. Portanto, era uma estrutura, vamos dizer assim, como que democrática, de um corpo, de uma elite que tinha esse direito de escolha. Isso perpetuou-se até aos dias de hoje, como digo, com esta dupla objetivo de salvaguardar a liberdade dos cardeais, preservando-os de influências externas e procurando valorizar a autonomia desse corpo na escolha em função dos interesses da própria Igreja, interesses religiosos, pastorais da própria Igreja. Agora, é evidente que esta escolha tem sempre uma dupla dimensão. Para dentro da Igreja, pastor universal e, ao mesmo tempo, chefe de um Estado, mas mais do que chefe de um Estado, a cabeça de um poder espiritual e religioso, que é a Igreja Católica, que tem um centro que é a Santa Sé. E, portanto, esta capacidade também de projetar a Igreja para lá das fronteiras da própria Eclésia, digamos. O Colégio Cardinalício tem hoje 252 membros, dos quais 133 vão votar no conclave que se inicia a 7 de maio. Entre eles, 4 portugueses: Dom Manuel Clemente, Patriarca Emérito de Lisboa, Dom António Marto, Bispo Emérito de Leiria Fátima,
Dom José Tolentino Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, e Dom Américo Aguiar, bispo de Setúbal, todos criados pelo Papa Francisco. Dos 133 cardeais eleitores, 108 foram criados pelo Papa Francisco, 21 por Bento XVI e 4 por São João Paulo II. Conclave, segredo e rituais próprios. A eleição do novo Papa obedece a rituais precisos, num clima de silêncio e segredo com legislação escrita por João Paulo II e Bento XVI. Após a ordem "todos fora", dada às pessoas estranhas ao conclave, os cardeais vão encontrar-se a sós na Capela Sistina com os seus pares. Todos os meios de comunicação com o exterior são proibidos. Nos conclaves de séculos anteriores, os cardeais ficavam alojados na própria capela, mas João Paulo II quis melhorar as condições e mandou construir a Casa de Santa Marta, no complexo do Vaticano. Os cardeais continuam a estar submetidos à interdição de qualquer contacto com o exterior, mas não ficam encerrados num único local. A votação acontece com o preenchimento de um boletim, que apenas traz impressa a menção "Elejo como Sumo Pontífice", escrito na parte superior. O boletim é dobrado e levado para diante do altar, onde está colocada uma urna em cima de uma mesa com 3 cardeais e escrutinadores escolhidos por sorteio. Os cardeais eleitores pronunciam o juramento: "Invoco como testemunha Cristo Senhor, o qual me há de julgar que o meu voto é dado àquele que, segundo Deus, julgo deve ser eleito." Outros 3 cardeais têm a missão de recolher os votos dos prelados doentes e existem ainda 3 revisores. Se as votações não tiverem êxito, após um período máximo de 9 dias de escrutínios e pausas de oração e livre colóquio, descrito na Constituição Apostólica, os eleitores serão convidados pelo cardeal Camerlengo a darem a sua opinião sobre o modo de proceder. O documento de João Paulo II abria a hipótese de a eleição ser feita com a maioria absoluta dos sufrágios. Situação que foi revogada por Bento XVI em 2007, que confirmou a necessidade da maioria de 2/3 dos votos, 92 neste caso. Depois de cada sessão, os boletins e os escritos de qualquer espécie relacionados com o resultado de cada escrutínio são queimados. Compete ao novo eleito responder a 2 questões do cardeal decano. Aceitas a tua eleição canonicamente feita para sumo pontífice? Como queres ser chamado? O novo pontífice é acompanhado à chamada Sala das Lágrimas para envergar pela primeira vez os paramentos papais previamente disponíveis em 3 medidas. Após a escolha do nome, um a um, os cardeais prestam homenagem e apresentam a sua obediência ao novo Papa. O anúncio é feito em seguida aos fiéis, desde o balcão central da Basílica de São Pedro, pelo cardeal protodiácono. Habemus Papam. Por estes dias, e enquanto as portas da Capela Sistina não se fecham, as congregações gerais vão servindo para o conhecimento mútuo dos cardeais e do trabalho em curso nos dicastérios. Elas não são apenas importantes para a eleição do novo Papa que se aproxima. Elas são importantes para a própria Igreja, para todo o povo de Deus. Elas não são apenas importantes para os cardeais, porque eles vão ter que eleger, o que é verdade. Mas são importantes para um diagnóstico do presente da Igreja, procurando identificar alegrias, esperanças, desafios, problemas, que obviamente o Colégio Cardinalício tem um encargo particular, mas quem vamos também dizê-lo com franqueza, numa Igreja que procura construir-se numa base de corresponsabilidade de todos os batizados, obviamente, esse diagnóstico esperançoso é também um diagnóstico, repito, não apenas útil para os cardeais, para o Colégio Cardinalício, enquanto o corpo eleitor do novo Papa, mas para todos nós, para mim também. Ou seja, os desafios que ali são identificados são também para mim. Mas numa igreja sinodal em que vários se sentam à mesa para discernir o caminho e intuir a vontade do Espírito, quando as comunidades se reúnem na escuta de todos e o clericalismo é identificado como algo a evitar numa igreja que se quer fiel ao Evangelho de Cristo, será que o formato de um conclave de cardeais eleitores ainda é representativo desta pluralidade?
mesmo dentro das elites eclesiásticas, digamos assim, porque neste momento é um corpo exclusivamente masculino. Portanto, com a questão do acesso das mulheres a lugares de destaque na vida da Igreja, esta questão seguramente vai estar no futuro, porque se há religiosas, por exemplo, que estão à frente, ou leigas de dicastérios romanos, não se percebe que depois não haja aqui, pelo menos neste diálogo da realidade. Eu creio que, aliás, houve a decisão recente do Colégio de Cardeais de permitir que uma religiosa que está à frente dos Institutos de Vida Consagrada possa participar nestas reuniões iniciais, digamos assim, de reflexão. Não no corpo num corpo eleitor, quando ele se encerra, digamos assim, em conclave, mas nas reuniões preparatórias, que é já a expressão desta necessidade que a Igreja sente de encontrar formas, nesta perspectiva, não só de colegialidade, mas de sinodalidade, de recolher as experiências que vêm da Igreja Universal. Neste universo de 133 eleitores, 108 dos cardeais foram escolhidos pelo Papa Francisco. Será que esta preponderância condiciona o conclave ao pensamento do anterior Papa? Do último conclave para este, em apenas 12 anos, o número de países representados subiu de 40 e poucos para, creio que, 71. Há muitos países com um eleitor apenas, portanto a diversidade em conclave será muito maior e a partir daí, ou seja, das congregações gerais por um lado, que já aconteceram ao longo desta última semana, e do próprio contacto entre os 132 eleitores, provavelmente surgirão blocos espirituais e blocos geográficos. Não é improvável que possamos ter um Papa asiático ou um Papa da África. A Europa, que normalmente dominava, neste momento, os cardeais europeus, penso que são 53, portanto já não são a maioria, mas nós temos cardeais ditos liberais e conservadores, tanto na Europa como na América, como na Ásia, como em África. Mas a escolha que um Papa, qualquer que ele seja, faz dos seus cardeais, tem em conta não tanto nem prioritariamente, eu diria, o alinhamento com o seu pensamento, mas tem que ver com a resposta àquilo que no projeto desse Papa corresponde ao envolvimento das diferentes igrejas locais. Portanto, quando um Papa vai buscar e vai fazer cardeais pessoas em regiões onde, por exemplo, a presença cristã é minoritária, é evidente que isso significa uma prioridade pastoral do Papa que está em exercício. E, portanto, ele vai ter que buscar alguém que seja significativo dentro dessa igreja, que não é necessariamente alguém que à cabeça ou à partida lhe seja humanamente ou ideologicamente, se quisermos, do ponto de vista das ideias que tem, mais próximo ou mais distante. Eu, apesar de tudo, creio que nós vivemos num tempo com coisas ótimas e também com grandes desafios de globalização, de interação entre nacionalidades, culturas, continentes, línguas. Provavelmente no futuro, num mundo mais integrado, a proveniência geográfica, o país, talvez não seja uma variável tão decisiva como que provavelmente foi há 12 anos atrás. Isto é especulativo da minha parte, mas provavelmente, se calhar, tenderá a ser mais o perfil daquele que a Igreja, por moção do Espírito, elege para Bispo de Roma, para Papa, e menos apenas a geografia da sua proveniência. A universalidade da Igreja entre os eleitores, a representar mais as igrejas locais e talvez menos um alinhamento com a forma de Francisco conceber a Igreja, mas ainda assim a evidenciarem a responsabilidade de suceder a um pontífice muito eficaz na comunicação com as pessoas, mas também a propor uma atitude de Igreja adequada aos desafios dos tempos. No pontificado de Francisco, a inovação adquiriu formas muito concretas e interpelantes. Desde o acolhimento àquele que é diferente de mim, mas que é humano como eu. Isso está claro, por exemplo, em gestos como não só a ida à Lampedusa, relativamente aos imigrantes, mas também, por exemplo, na ida às prisões.
que são um setor da sociedade sempre marginalizado, escondido mesmo. Ele deu visibilidade a esses homens e mulheres, nos lavapés que teve, seja em prisões femininas, seja em prisões masculinas. Ou então, a atenção aos sem-abrigo. E estes gestos concretos permitem às sociedades, se assim o quiserem, e às comunidades cristãs também, estar mais atento a estas realidades das ditas periferias. O Papa Francisco foi um apóstolo, foi um motor, foi um inspirador, foi ele próprio um construtor disso, com muitas das suas intuições, dos seus gestos, também da sua palavra, os caminhos que abriu, a forma como o fez. Seguramente, a etapa que se nos oferece agora a viver é uma etapa do mesmo desafio, de fazer encarnar o Evangelho no nosso tempo, no nosso mundo, nos desafios de agora, provavelmente com desafios que vão se transformar, com respostas que também se vão, de alguma maneira, moldar a esse próprio mundo em transformação, e eu acho que é isso que nos garante. O que garante é que Deus continua a responder, através da sua Igreja, aos desafios do mundo e da necessidade de que Jesus chegue a cada um dos nossos contemporâneos. Uma atitude que acaba por colocar pressão no sucessor de Pedro, ou melhor, neste caso, no sucessor de Francisco. Do novo Papa são esperadas algumas características. Vai ter de ser um Papa que enfrente os desafios da agenda de 2025 e que honre o legado que o Papa Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, nos deixou. Ou seja, uma igreja em saída, uma igreja que acolha de forma concreta as margens, tanto margens geográficas como margens sociais, os mais idosos, os mais pobres, os deserdados, aqueles vítimas de uma economia que mata, metaforicamente falando, e ao mesmo tempo um Papa atento aos desafios que a Cúria Romana e que a reforma da Igreja impõe. Eu acho que há dinamismos que foram abertos, que se parássemos, se os fechássemos, estaríamos a criar, no fundo, um grande museu. Mas, como todos sabemos, os museus hoje têm grande dificuldade de sobreviver, até financeiramente. E, portanto, nós não precisamos de igrejas para fazer museus, nós precisamos de igrejas que sejam a expressão da vida das pessoas, das comunidades, na procura dessa esperança que pode animar as sociedades e os povos. Apesar da atratividade dos museus do Vaticano, a Igreja parece não estar interessada em ser ela própria um museu a evocar o passado. Não foi esse o caminho de Francisco, dificilmente será esse o itinerário do novo Papa. Parece não haver muito interesse em baixar o nível da fasquia que Francisco estabeleceu. Hoje em dia já há coisas que já não se podem dizer e fazer dentro da Igreja como voz da autoridade e do magistério. Quer dizer, depois deste caminho feito, eu não acredito que seja possível um retorno a maneiras de ver a Igreja que contradigam o fundamental de tudo isto, que é: todos somos verdadeiramente irmãos porque temos um único Pai do céu, que todos por isso também temos o dever e o gosto de trabalhar e de agir dentro da Igreja e de lutar juntos por um mundo melhor, em ligação com outros e criar pontes. Mas isto também não nasceu simplesmente com o Papa Francisco. O Papa Francisco ligou-os em discurso compreensível para todos. A sinodalidade na Igreja é tida por muitos como um dos grandes legados do Papa Francisco, que sobre ela determinou um calendário que, de alguma forma, obriga o futuro pontífice a dar continuidade ao caminho. Eu tenho dito que a questão do sínodo não pode ser interrompida. Porquê? Porque a metodologia e a forma como se revisitou este ser da Igreja e caminhar juntos tem outro modo de fazer, que é não simplesmente pensar um documento para dar aos fiéis, mas envolver os fiéis na elaboração desse documento, desse caminho,
e não simplesmente contar com eles como os destinatários mas como protagonistas do caminho da Igreja. E isto, uma vez que se põe em caminho, é aquilo que dizia o Nicolau Tolentino: olhai não querer o povo, querer o mundo novo a sério. Porque a sinodalidade tanto se encontra com a reforma da Igreja em instituição, e é uma Igreja com 2000 anos e com o seu próprio peso, e a sinodalidade vai exatamente ao encontro, é um veículo de concretização da agenda de uma Igreja virada para o mundo. Uma Igreja onde os leigos, onde as mulheres, onde os mais pobres devem ter uma palavra a dizer na construção de uma mensagem evangélica, portanto, fiel às fontes originais com 2000 anos, mas uma mensagem que chegue cada vez mais longe e a mais pessoas, porque só assim a Igreja pode, como o Papa Francisco nos disse em Lisboa, chegar a todos, aqueles que se revêem, e não são apenas os 1.400 milhões, mas muitos outros que foram tocados e influenciados pela mensagem do Papa que faleceu há dias. Na verdade, o estilo novo de ser Igreja que Francisco tanto sublinhou com este itinerário sinodal, a capacidade de escuta do outro e o discernimento que essa escuta possibilita, coloca uma questão. Este estilo novo não deverá futuramente influenciar a própria metodologia da eleição dos papas? Penso que sim, que vai ter que haver mudanças no futuro, são naturais, houve ao longo da história, e é naturais que existam no futuro, e que esta experiência, ou melhor, esta vivência da dinâmica sinodal no interior da Igreja Católica acabe por também vir a gerar frutos no que diz respeito aos próprios mecanismos de governo e de eleição nos futuros papados. Até lá, o mais importante é percebermos, e isso creio que é um elemento de forte continuidade necessariamente, que existe sempre nas eleições dos papas, com os compromissos que o Papa Francisco, neste caso, tinha já assumido, concretamente a ideia de uma terceira Assembleia Sinodal. Portanto, esse objetivo está estabelecido. Portanto, qualquer que venha a ser o eleito, ele tem que se comprometer com este objetivo e com esta dinâmica que está lançada. A questão é como é que isso vai ser feito. Se é no sentido de vivificar o debate e agilizar esta circulação de informação, no fundo, na linguagem teológica da Igreja, para que o Espírito Santo se manifeste. Portanto, para que o viver a Igreja das comunidades, o sentir a Igreja das diferentes comunidades, possa ter tradução também até ao centro. Dia 7, pela tarde, será proclamado o Extra Omnes, todos para fora, e as portas da Capela Sistina serão fechadas para que os cardeais elejam o novo Papa. Portanto, vai ser um conclave em que, por um lado, temos a realidade de a esmagadora maioria dos eleitores ter sido escolhido por este último Papa, creio que 108, mas ao mesmo tempo há cardeais novos que não se conhecem e, portanto, vai ser também curioso perceber como é que os cardeais eleitores, que são 132, vão conseguir eleger dentre eles um deles que tem que ter 2/3 dos votos e, portanto, se a matemática me não falha, 2/3 tem que ser 89 votos. E 89 votos já implica, apesar de tudo, uma agregação de votos ou por geografia ou por perfil, que só o conclave, que abrirá no dia 7 de maio à tarde, irá decidir. Ali estarão 4 portugueses, o que nos permite sempre sonhar com a eleição de um sucessor de Pedro Hispano, Papa João XXI, que coloque um novo português à frente dos destinos da Igreja. Se ele é de Portugal, é de Portugal. Se for da Austrália, é da Austrália. Se for do Alasca, é do Alasca. Portanto, aliás, até por aquilo que disse antes, não creio que a geografia de proveniência seja, numa lógica católica, tão decisiva assim. E, portanto, o que diga a respeito dos outros também diga a respeito do meu país. É evidente, se fosse um português, a língua portuguesa tinha outra presença, etc. Também não sou insensível a isso, mas colocaria mais peso naquele que agora tem, repito, o perfil inspirado também por Deus, do Colégio dos Cardeais, como é que ele é a pessoa certa para agora pegar, repito, no leme da Barca de Pedro. O timoneiro da Barca de Pedro será conhecido depois do dia 7 de maio. Até lá, existe todo um legado de Francisco que não é memória, mas desafio
urgente a implementar na Igreja.